Olá, aqui é o professor Lucas do Biologia Ilustrada. De todos os 5 reinos, o reino protoctista talvez seja um dos mais diversos e interessantes. O reino protoctista abrange de organismos unicelulares como o paramécio até enormes algas multicelulares chamadas de kelps. Algas que formam imensas florestas abaixo da superfície do oceano e abrigam uma imensa variedade de organismos marinhos. Mas por que formas de vida tão distintas estão no mesmo reino? O reino protoctista é um reino polifilético, ou seja, um reino artificial. Mas o que isso quer dizer? Os seres vivos deste grupo não possuem um ancestral evolutivo em comum. Os protoctistas possuem origens evolutivas diferentes. Por que isso acontece? Não sei! Para ajudar a explicar, imagine que você é o dono de um supermercado onde você agrupa os produtos de acordo com as semelhanças desses itens. E que fosse necessário organizar o supermercado em 5 secções. Você iria ter a seção das bebidas, com refrigerantes, sucos energéticos e afins. A secção das frutas, como maçã, pera, uva. A secção de enlatados, como sardinhas, fiambres e tudo que foi enlatado. A secção de limpeza e higiene, com todos aqueles produtos de limpeza que você conhece. Na 5ª seção, provavelmente você iria colocar todos aqueles produtos que sobraram e que não se encaixavam nas outras 4 seções, como doces, cereais, pães. Ou seja, os produtos daquela última seção serão os itens que sobraram e que não se encaixam nas demais seções. Assim foi com o reino protoctista, que não se encaixam como plantas, nem como animais, nem muito menos como fungos. Portanto, eles foram agrupados no mesmo reino sem ter relações filogenéticas. Depois da vinheta, vamos conhecer um pouco mais sobre esses organismos. Já vai deixando o seu like, pois isso fortalece bastante o crescimento do canal, e se inscreve, ativando o sininho das notificações. E vamos para o vídeo. O reino protista ou protoctista inclui seres eucarióticos conhecidos popularmente como protozoários e algas. Os protozoários são heterotróficos e unicelulares. Já as algas são aquáticas, autotróficas, fotossintetizantes e podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares. As algas formam um grupo muito numeroso e vão estar presentes nos oceanos, lagos e rios. Considerando que existe mais água do que terra em nosso planeta, as algas possuem uma grande importância para o ecossistema, pois são elas as responsáveis pela produção da maior parte do oxigênio existente no planeta, através de um processo chamado de fotossíntese, o processo que consiste na absorção do gás carbônico e liberação de oxigênio. As algas estão divididas entre algas unicelulares, que possuem apenas uma célula, e as algas pluricelulares. Entre as algas unicelulares destacam-se 3 grupos: os dinoflagelados, as diatomáceas e as euglenoides. Os dinoflagelados têm esse nome porque eles possuem 2 flagelos que são utilizados para se locomover. Esses organismos são responsáveis por um evento chamado de maré vermelha, que é um fenômeno de ordem natural que causa um desequilíbrio ecológico, causando a morte de peixe e intoxicações. Esse processo é o resultado de uma proliferação rápida e em excesso dos dinoflagelados. Alguns dinoflagelados são bioluminescentes, e isso se deve à presença de uma enzima, a mesma encontrada em vagalumes, fungos e outros organismos. Os dinoflagelados são estimulados mecanicamente, resultando em flashes de luz. Nas diatomáceas, a principal característica morfológica é a parede celular impregnada de sílica, similar a vidros com diversas formas e tamanhos. Vivem em água doce, água salgada, terra firme, sempre em ambientes úmidos. A principal forma de reprodução é assexuada, tendo espécies que também se reproduzem de maneira sexuada. Possuem importância econômica, são utilizados concentrados de diatomáceas para a produção de substâncias abrasivas, composição de vidros e também para a produção de placas eletrônicas de silício.
As euglenoides têm ampla diversidade e compreendem cerca de 1.000 espécies registradas. Vivem especialmente em ambientes aquáticos. Atualmente, 2/3 das euglenoides são heterótrofos e também ingerem compostos orgânicos dissolvidos no ambiente. Apenas 1/3 dos representantes são autótrofos, ou seja, realizam fotossíntese. As chamadas algas pluricelulares ou multicelulares não possuem tecidos e órgãos especializados. Essas algas são encontradas nos mares, nos rios, nas lagoas, sobre pedras, troncos de árvores e outras superfícies úmidas. As algas podem estar fixas ou podem flutuar na água. A cor de uma água é dada por pigmentos especiais. Por exemplo, o pigmento clorofila possui a cor verde, ficoeritrina possui a cor vermelha, fucosxantina possui a cor marrom. As algas são divididas em 3 grupos de acordo com suas cores. As clorofíceas, por possuírem clorofila como pigmento predominante em suas células, as clorofíceas são verdes. Esse grupo compreende muitas espécies que são predominantemente aquáticas, podendo viver em água salgada e água doce. Como exemplo, podemos citar as algas marinhas do gênero Ulva, que possuem representantes comestíveis chamadas de alfaces do mar. As rodopícias possuem bastante ficoeritrina. Embora tenham também clorofila, são algas vermelhas e geralmente macroscópicas e marinhas, mas existem formas que vivem na água doce. Entre as algas vermelhas existem formas comestíveis, são as utilizadas na produção de agar e gelatinas. As felfíceas, algas pardas ou marrons, possuem bastante fucosxantina e são geralmente macroscópicas e marinhas. São as algas pardas ou marrons. Algumas espécies podem medir mais de 50 metros de comprimento. A alga parda laminária é um exemplo de alga comestível. Assim como os demais exemplos de algas comestíveis, essa alga é bastante consumida como alimento, principalmente pelos povos orientais. As algas podem se reproduzir de maneira sexuada ou assexuada. A reprodução sexuada ocorre pela fusão dos gametas. A assexuada pode acontecer nas algas macroscópicas pela fragmentação de talos e nas algas unicelulares acontece através da divisão binária. Agora vamos falar dos protozoários. Os protozoários podem apresentar hábito de vida livre, ser parasitas ou viver associados a outros organismos. Os de vida livre estão distribuídos por diversos ambientes como rios, lagos, mares, solos úmidos e substratos lodosos. Além disso, há protozoários que parasitam animais e plantas, causando-lhes diversas doenças e problemas de saúde. Os protozoários são unicelulares, heterotróficos e a complexidade de suas células podem variar muito entre as espécies. A presença de estruturas especializadas para a locomoção e os tipos dessas estruturas são características utilizadas para classificá-los em grupos. Descrevemos alguns deles a seguir. Rizópodes deslocam-se por pseudópodes, que são expansões do citoplasma. Esse processo também é empregado na captura de alimento na chamada fagocitose. Veja o exemplo de uma ameba. Vamos ver o processo de fagocitose realizado por uma ameba. A ameba emite os pseudópodes em torno do alimento. Os pseudópodes englobam o alimento e formam-se um vacúolo digestivo. Os lisossomos se fundem ao vacúolo, liberando materiais que digerem o alimento. Temos também os flagelados, que se deslocam por meio de estruturas em forma de chicote. Os flagelados, temos os exemplos da giardia e do tripanossoma. Já os ciliados locomovem-se por meio de numerosos cílios. Um exemplo disso é o paramécio, que se desloca através desses cílios. Os esporozoários não possuem estruturas de locomoção. A grande maioria é parasita. Exemplo é o plasmódio. Perceba que o plasmódio não possui essas estruturas de locomoção. O processo mais comum de reprodução entre os protozoários é o assexuado por divisão binária, que ocorre em rizópodes, flagelados e ciliados. Nos ciliados pode haver também
Outra forma de reprodução, a conjugação. Os dois indivíduos se aproximam de forma que ocorra a transferência de material genético entre eles. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Também não se esquece de nos seguir nas redes sociais. O link do Instagram e do Facebook estão aqui abaixo na descrição. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.